e assim se perdeu no caminho. A gente esqueceu muita coisa pelo caminho aí. Antigamente, a Santa Casa de Misericórdia, que sempre foi uma tradição no país, era um lugar onde os pobres iam para se recuperar ou para morrer conforme a vontade de Deus, com o mínimo de dignidade e conforto. Isso era antigamente. Você vai próximo. Hoje em dia, o hospital e o médico, né, o serviço de saúde no geral, perdeu um pouco do sacerdócio. Tá certo? Você não vai para morrer com um pouco de dignidade. Você vai para morrer de acordo. O pior é que você vai para morrer de acordo com aquilo que o seu convênio autorizar, aquilo que o auditor do convênio deixar. Né? Você pode, você não pode. Então, hoje em dia, muitas vezes o paciente não recebe o que ele precisa, ele recebe o que é permitido pelo convênio, que é permitido pela auditoria médica. A medicina foi transformada no sacerdócio, em negócio, perdeu-se o sacerdócio, perdeu aquela aura de cuidado. Né? Hoje ficou tudo medicalizado. Antigamente você tinha um médico na Santa Casa de Misericórdia que era um médico de cabeceira realmente do paciente. Hoje em dia você bota o canal da liga no aparelho, a hora que apitar, zerou, passadinho ali para a bolsa. Hoje em dia está bem mecanizado. A medicina evolui, é verdade, a gente precisa que a medicina evolua, a gente não conseguiria muitas coisas que a gente consegue hoje se não tivesse a tecnologia, se não tivesse todo o conhecimento médico, é verdadeiro, a gente não pode negar isso. O que a gente não quer é sobrepor a tecnologia sobre o cuidado humano, a gente não pode permitir que se perpetue a tecnolatria. O preço dessa conquista é tudo isso que a gente vê. A medicina se perdeu. Hoje a gente precisa aqui estar falando de humanização da medicina. A gente devia ter perdido, a gente precisava ter incorporado as coisas tecnológicas para o bem. Mas a gente não podia ter perdido o humanitário. É isso que a gente perdeu no caminho. O modelo hoje é um modelo empresarial, né? O que diz é o poder aquisitivo do paciente, se ele pode ou não pode. E os cuidados paliativos, nesse contexto, é de baixo interesse. Por quê? O paciente não vai resolver, ele vai morrer mais cedo ou mais tarde. Vou ficar botando os panos quentes para quê? Vou ficar gastando. É o que o pessoal diz, vou gastar vela com um pouco de fumo. Né? Assim, não é isso. Então, é difícil, dentro desse modelo empresarial, fazer com que as pessoas reconheçam que o cuidado paliativo não é poupando quente. Cuidado paliativo é a gente aliviar o sofrimento de alguém que está necessitando. E olha só, a sociedade está dando para a gente a responsabilidade de cuidados paliativos, só que ela não nos preparou. Né? Vamos supor, a própria instituição aqui é uma instituição filantrópica. Né? Então, assim, você cria coisas, mas assim, está faltando a sociedade tal apoio, né? Seja governamental, seja assim. Então, não adianta ser só o problema, a sociedade também tem que oferecer alguma coisa, né? E é por isso que a gente está aqui, para discutir, para a gente começar a brigar aí, para ver se eles acordam um pouco para olhar com mais carinho para o nosso lado. Então, olha só, não se trata da gente rechaçar a medicina técnico-científica, tá certo? A gente só quer uma superação dela mesma, a gente quer incorporar tudo que bom que a tecnologia, que o conhecimento médico nos permite hoje, mas assim, reconhecendo os nossos limites humanos, reconhecendo a nossa capacidade, a nossa limitação humana, reconhecendo que nós somos mortais por natureza e que nenhum remédio, nenhuma tecnologia do mundo vai conseguir segurar isso. Isso é uma característica inata do ser humano. Todo mundo vai morrer mais cedo ou mais tarde, por mais que nós queiramos ser Deus, a gente nunca vai conseguir isso. Nesse contexto de cuidados paliativos, os idosos e os doentes crônicos, que são os doentes fora da possibilidade terapêutica de cura, são os que são mais marginalizados. Porque o investimento em curá-los não tem sentido. O pessoal fala assim, o cara já não tem volta, está gastando dinheiro, sei para quê? Vamos ter que treinar mais quanto dia, vai gastar dinheiro para quê? E o cuidado paliativo, na prioridade do hospital, está muito baixa, porque o hospital abraça como prioritário a medicina técnico-científica. Então é difícil não é impossível, mas é realmente difícil você incorporar um cuidado paliativo dentro do hospital de cuidado geral. O hospital funciona para salvar, eles vão entubar, o cara vai fazer uma opção de coisa. Várias pessoas acho que precisam realmente ser entubadas, elas têm condição de cura. A gente precisa ter o nosso limite de saber aquelas pessoas que não devem fazer isso. Né? Só que dentro do hospital geral é difícil fazer isso, mas se as pessoas não se conscientizarem. Por isso que eu estou falando para vocês que a gente precisa tocar o coração das pessoas sobre o cuidado paliativo. Somente as pessoas que são tocadas e que
que entendem tudo isso que a gente está falando hoje é que vai conseguir unir esse técnico científico ao humano. Olha só, agora a gente já viu quem somos nós já vimos quem são os outros, né? Então agora a gente vai fazer um pouquinho do resgate de cuidados paliativos, e essa história é uma história super bonita. Vou mostrar. Olha só, os cuidados paliativos, eles não são de agora não, isso aí vem de tempos longínquos. Desde a Idade Média já se pratica cuidado paliativo, e isso estava ligado principalmente aos religiosos, porque eram eles que prestavam um apoio espiritual e físico para as pessoas. Então isso vem assim, ó, desde muito antigamente. Só que a fundamentação do cuidado paliativo como estrutura, realmente, ele se dá com Cicely Saunders, que ela nasceu em 1918, ela morreu agora em 2005. Pode passar. E ela morreu no hospice. Olha só, ela nasceu em Londres, na cidade de Burnett. Como era a vontade dos pais dela, ela se formou em política, economia e filosofia. Ela cumpria a vontade dos pais dela. Em 1939, já tendo acabado essa faculdade, estando longe dos pais dela e tendo começado a Segunda Guerra, o que ela fez? Ó, agora eu vou fazer o que eu quero. Eu já fiz com meu pai, com meus pais queriam, agora fazer o que eu quero. Ela largou essa profissão e entrou para a faculdade de enfermagem. E ela começou a trabalhar no hospital. Ela se dedicava tão intensamente ao cuidado paliativo, mas tão intensamente, que assim, ela começou a ter problemas físicos do trabalho braçal que ela tinha e da dedicação extrema de noite que ela tinha com os pacientes. Os problemas físicos começaram a se avolumar. Ela falou assim, bom, agora não está dando, eu tenho uma limitação física, mas eu não quero abandonar o tratamento desses pacientes. Então o que ela fez? Em 1944, já estando formada em enfermagem, mas não querendo largar os cuidados com pacientes sofrendo problemas físicos, o que ela fez? Ela teve uma outra formação, que é política e administração pública e social. Ela conseguiria ter o contato com os doentes, só que assim, ela não precisaria fazer esse trabalho braçal que ela fazia como enfermagem. Nessa época, ela não tinha crença religiosa nenhuma. E nessa época, ela se converte com o cristianismo e promete cuidar dos moribundos. Assim, ela falou, olha, eu recebi essa conversão que eu tive, essa minha fé tão grande, que eu vou dedicar essa minha vida para cuidar do próximo. Trabalhando nessa situação de visitadora social sanitária, em 1947, ela conheceu o David Tasman, que era um judeu, que ele tinha um câncer inoperável, e que procurava uma pessoa que ajudasse ele a passar os últimos dias com boa qualidade de vida. Dessa convivência dela com ele, surgiu uma das influências mais importantes na formação do hospice. Em 1948, David Tasman morre e ele deixa 500 libras para ela construir o hospice mais tarde. 19 anos mais tarde, o hospice é fundado, né, sabe, representando o quê? Uma fusão característica do saber clínico aprofundado de compaixão. Vamos passar. Olha só, ela já tinha feito aquela primeira faculdade que os pais queriam, depois ela fez enfermagem, depois ela fez aquela outra formação de sanitarismo. Aí chegou uma época que o médico, o Dr. Bart, falou para ela assim, olha, via o cuidado que ela tinha com os pacientes e a intensidade do amor dela por esse cuidado paliativo. Ele falou assim, olha, se você quer realmente cuidar das pessoas que estão sofrendo, ele falou assim, ó, vá fazer medicina. São os médicos os que mais abandonam o paciente. Aos 33 anos de idade, ela entrou na faculdade de medicina e formou-se médica. E ela, mas mesmo fazendo medicina, ela nunca largou esse trabalho voluntário. Ela sempre continuou fazendo trabalho, cuidado do paciente paliativo nos hospitais, certo? E ela fazia o quê? Ela aprende tudo isso, o que pode, e sonha em construir um lugar para ela trabalhar assim, para investigar e ensinar aos outros. Em 1961 começa-se a instituição do Hospice, que é o St. Christopher, que é fundado em 1961.